pouquinho, mas sinta-se abraçados por nós. Amém? Vamos orar. Grandioso Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas que estão aqui neste lugar para louvar e bendizer o teu santo nome. Estamos aqui para te engrandecer. E a tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3, ali estaria o Senhor. E agradecemos a tua presença. Agradecemos o Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a reverenciar a presença do Senhor em nosso meio. Ensina-nos a prestar-lhe culto, um culto de gratidão, de graça, de amor, para que possamos realmente prestar-lhe um culto onde seja digno de toda adoração. Em nome de Jesus, Pai, ilumine a minha mente, ilumine a minha caminhada durante a mensagem, para que possamos falar somente o que o Senhor, e que não venha nenhuma palavra refletida por homem, mas guiada pelo Teu Espírito Santo. É a oração do Teu servo, mais que o Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. E hoje eu quero falar com a igreja. Antes, a gente vai ter a ceia do Senhor em sequência, mas antes eu queria falar com a igreja sobre o despertamento espiritual. E para isso eu queria que os irmãos abrissem comigo a Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 14. Efésios 5, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, esse versículo, bastante atenção, vou ficar só com esse 5,14, depois a gente vai ler em Mateus também, e diz assim: desperta tu que dorme, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Irmãos, nós vivemos hoje em um tempo onde o comodismo, o conforto, ele está sendo tão procurado, está sendo tão almejado, que isso tem influenciado nossas igrejas, que isso tem, de certa forma, influenciado na nossa vida cristã. E a nossa vida cristã em si, quando nós falamos dessa palavra agradável, essa palavra de comodismo, onde uma igreja que eu for, ela não pode me confrontar, não pode confrontar o meu pecado, ela não pode confrontar a minha vida, está ganhando muito mercado no nosso meio. E quando eu chego na palavra de Deus e vejo o apóstolo Paulo corrigindo as igrejas, e vejo João, Pedro, todos os apóstolos corrigindo as igrejas, e de certa forma, às vezes, que se fosse, eu fico imaginando o apóstolo Paulo pegando o microfone um dia e chegando para pregar em nossas igrejas, chegando para falar de Deus em nossas igrejas. Como seria, de certa forma, a pregação do apóstolo Paulo? Som. Vou trocar de microfone aqui, pessoal. Hoje ele não quis funcionar, não. Mas então, irmãos, voltando ao que Deus tem colocado no meu coração, quando o apóstolo Paulo ele fala em Efésios, desperta, ó tu que dormes, ele está falando sobre específicas pessoas. Ele está falando sobre realmente pessoas que são de crença. O que eu quero dizer de crença? Que creem em Jesus Cristo, que creem no Senhor como suficiente Salvador. E eu queria trazer hoje para vocês apenas 3 pontos. Eu não vou me delongar na mensagem de hoje, mas antes disso eu queria que vocês abrissem comigo agora em Mateus 25, de 1 a 13, para a gente entender exatamente o que o apóstolo Paulo quis dizer sobre essa mensagem. Mateus 25, vamos ler do versículo 1 ao 13. É uma parábola que fala sobre as virgens sábias e as tolas. E diz assim: portanto o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com seu noivo. 5 delas eram sábios, mas as outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram o óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram o óleo de vasilha, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, sai ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para outros. Ide, portanto, e procurai para comprar.
Mas saindo para comprar, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas, estavam com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Contudo, ele respondeu, com certeza vos afirmo que não te conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Amém, irmãos. Essa parábola das virgens, a gente consegue entender, quando eu leio o capítulo de Efésios, o versículo de Efésios 5,14, falo, desperta, ó tu que dormes, e comparando com a parábola das 10 virgens, aqui deixa claro que existiam 10 virgens, e existia um número de virgens que eram imprudentes, e as que eram sábias, e essa parábola, ela é feita para nos informar como igreja, que devemos estar sempre atentos ao reino de Deus, porque a Bíblia diz que o cristão, essa parábola é clara em dizer que as virgens representam os cristãos aguardando o seu noivo. Estamos aguardando a Cristo em sua volta. E eu quero fazer uma pergunta para você como crente. Dessa parábola que a gente acabou de ler, você é uma das virgens insensatas, como diz a Bíblia, ou você é uma virgem sábia? Por que eu estou dizendo isso? A sábia se preparou para o grande encontro com Cristo, para o grande encontro com o seu noivo. A insensata ficou levando a vida da forma que dá, da mesma forma que foi caminhando. Então, o primeiro ponto que eu queria falar para você é, desperta, ó tu que dormes. Por isso eu comecei a mensagem falando do apóstolo Paulo quando escreve aos Efésios. Se você está dormindo em sua vida espiritual, irmão, se você está de certa forma caminhando com Cristo de uma forma apática, de uma forma onde eu só vou à igreja porque eu tenho que ir, ou então eu estou caminhando com Cristo de uma forma que eu não quero envolvimento com Cristo, na verdade eu só quero ouvir uma palavra boa no domingo e ir embora para casa, você é considerado como uma virgem, como diz a parábola, insensato. E o que mais me assusta nessa parábola é que no final eles saem para comprar, para tentar arrumar a insensatez deles, e quando eles voltam, eles gritam, Senhor, Senhor, abre a porta. Aí ele diz, eu não te conheço. E quando Cristo fala isso, que eu não te conheço, será que realmente nós somos conhecidos de Deus? Será que realmente eu digo, pastor, eu sou servo de Deus, mas será que Deus te considera um servo? Será que Deus te considera um servo ou um simples religioso de igreja? Ou um simples irmão que vem à igreja, que vai, participa de tudo, mas quando se trata de buscar o Senhor e cumprir a palavra dele, ele vai deixar por último. Ele vai se preparar e vai ser comparado com a virgem sensata. E vai ser comparado com aquela parábola que está dizendo bem claro, e caminhando com o versículo de Paulo, desperta, ó tu que dormes. Desperta. Na Bíblia, o sono muitas vezes é comparado com a morte. Então, muitas das vezes nós estamos mortos espiritualmente dentro da igreja. E quando o pastor, nossa pastor, que palavra forte. É verdade, irmãos. A palavra de Deus, ela não é brincadeira. A palavra de Deus, ela deixa claro em vários pontos que existirão gente dentro de nossas igrejas que não conhecem a Cristo. Mas não cabe o pastor julgar. Não cabe o pastor virar para você e falar, você conhece, você não conhece. É você mesmo. É você mesmo que tem que ouvir a palavra de Deus. E se você não estiver dormindo, você vai acordar para a palavra de Deus. Você vai entender, Senhor, eu realmente preciso me despertar. Agora, se eu realmente não for um eleito, um escolhido de Deus, eu vou ser uma virgem sensata até a volta do Mestre. E está dizendo, se você é a virgem, esperando com sensatez, com sabedoria, você está aguardando o seu azeite. E quando a parábola diz sobre azeite, é guardando a lei de Deus, cuidando da sua lamparina para a grande volta do Senhor. Porque nós vivemos, irmãos, todos os domingos, vivemos em comunhão, vivemos como igreja, porque aguardamos ansiosamente a volta de Cristo. E para aguardar a volta de Cristo, e quando eu me deparei em uma das minhas devocionais com esse versículo, desperta, ó tu que dormes, versículo que eu já li milhares de vezes, ele falou de uma forma tão grande comigo. A palavra de Deus falou comigo, levanta-te dentre os mortos. Se você está morto espiritualmente, irmãos, se desperta, se levanta. Se você dorme espiritualmente, irmãos, não deixe ser comparado com uma virgem sensata, porque não é apenas ser chamado de insensato, e sim, o noivo pode voltar, e você pode ficar para trás. Claro que pode parecer, de certa forma, um apelo forçado do pastor. Você, pastor, está pregando o Apocalipse. Não, eu estou pregando a palavra de Deus. E isso aqui eu não tirei do meu diário. Essa parábola eu acabei de tirar da palavra de Deus, e ela deixa claro que ele compara a nossa vida cristã
com dois tipos de pessoas, os insensatos e os sábios. Os sábios guardam o seu azeite e esse azeite representa, de certa forma, guardar a palavra de Deus. E, irmãos, eu acho que eu nunca vi uma geração tão grande que está dormindo espiritualmente, que está, de certa forma, dizendo coisas de Deus, mas não conhece a Deus. E a Bíblia é clara quando ela diz: muitos me honram com os lábios, mas o coração está afastado de mim. E quem está dizendo isso também não é o pastor Samuel. Está dizendo isso é a palavra de Deus. Está dizendo que se você dorme, tem que despertar. Se você tem pouco azeite dentro da sua lâmpada, tem que colocar mais. Seja sábio. Se esse azeite está acabando e sua luz está escurecendo, está diminuindo, irmãos, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque a Deus, busque dentro dele e não viva uma vida espiritualmente morta. E quando eu digo uma vida espiritual morta, irmãos, eu estou me referindo a uma vida cristã que é uma vida sem Deus. Como assim, pastor? Uma vida cristã sem Deus? Porque uma vida cristã, você faz parte de uma religião cristã, mas você não se envolve com a palavra de Deus. Eu conheço várias igrejas que falam de Deus o tempo todo, mas não conhecem a Deus. E quem disse isso? Você, pastor? A palavra de Deus. A palavra de Deus diz que muitos naqueles dias chegarão para ele e falarão: Senhor, no teu nome eu curei os enfermos, no teu nome eu expulsei demônios. Mas ele dirá: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. E quando eu digo isso, irmãos, eu estou dizendo que, quando eu comecei a mensagem dizendo que nós vivemos em um tempo de comodismo e conforto tão almejado pelas pessoas, que a gente está procurando isso na igreja. E na igreja, às vezes, onde era para ser confrontado contra o pecado, confrontado contra a nossa vida, onde nós estamos dormindo, nós queremos que o pastor venha aqui à frente e fale palavras bonitinhas, para que eu possa ser, de certa forma, confortável durante a semana. Irmãos, eu vou pagar o preço por cada um de vocês. Eu serei cobrado por cada uma ovelha, porque a palavra diz que todas as ovelhas eu tenho que dar conta. Então eu não posso chegar aqui e pregar uma mentira. O que eu estou dizendo para vocês é: desperta, irmãos. Eu não estou dizendo para ninguém, eu estou dizendo para quem o Espírito Santo quer trazer essa palavra nesse momento. Se você dorme espiritualmente, se você está morto espiritualmente, você tem que acordar com a palavra de Deus. Segundo ponto, levanta-te entre os mortos. Ele fala: se você dorme e sabe que dorme, levanta, acorda. Ainda não acabou. O fim ainda não chegou, Cristo ainda não voltou e fechou tudo. Cristo está à porta, irmãos. Então, por isso eu quero dizer para você, não por medo de ir para o inferno, porque os dois maiores mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se você ama a Deus, você vai seguir as palavras de Deus. Quando Jesus virou para Pedro e falou: Pedro, tu me amas? Aí Pedro falou: sim, eu te amo. Aí ele perguntou novamente: Pedro, tu me amas? Ele falou: sim, eu te amo. Aí na terceira vez a Bíblia relata ainda que Pedro ficou chateado. Ele falou: se me amas, apacenta as minhas ovelhas. Cuida do meu reino, cuida das minhas coisas, cuida das coisas de Deus. Irmãos, não caio nesse evangelho torto que tem aí fora. Não caio, de certa forma, em teologia forçada, para enaltecer o homem, colocar o homem no centro de tudo. Se o evangelho não vai contra você, não é evangelho. O apóstolo Paulo diz que mesmo que o anjo do céu apareça aqui na igreja, mesmo que o anjo do céu apresente um outro evangelho, seja maldito, seja anátema. É isso que a palavra de Deus diz. Então a palavra de Deus, ela automaticamente, ela te responde todas essas perguntas. Mas muitas das vezes, irmão, nós estamos dormindo. E dormindo em um mundo que, consequentemente, ele nos traz muitos malefícios em forma de benefícios. Às vezes eu escuto alguns jovens dizendo comigo: eu fui numa igreja lá que foi uma bênção, chorei, saí chorando de lá, mergulhado em suor, foi uma bênção. E continue com uma vida totalmente fora da palavra de Deus. Irmãos, não importa se você participou de uma celebração religiosa, onde Cristo foi derramado sobre você, onde você saiu chorando, se não houve mudança de vida, não foi Cristo, não foi o Espírito Santo. O que confronta você para a mudança de vida é a palavra de Deus. E se não tem palavra de Deus, irmão, é simplesmente um ato religioso na sua vida. E quem está dizendo isso é a própria palavra de Deus. Eu sei que muitas das vezes, irmãos, é muito mais simples, até para mim como pastor, confrontar a igreja com coisas boas. Chegar aqui e falar: não, irmãos, vai ser bênção essa semana. Sabe aquele contrato? Você vai fechar. Sabe aquele emprego? Você vai conseguir. Mas o que eu tenho que falar para vocês é: se você dorme, irmão, desperta. Desperta, porque é chegada a hora.
E a Bíblia diz que Cristo apressaria os dias, porque senão nem os escolhidos seriam salvos. Então o que eu quero dizer para vocês, irmãos, não caia no sono essa geração é a geração mais religiosa que eu conheço na terra. Hoje em dia, eu contei para você que é uma ironia, lá perto da minha casa tem uma rua que chama Sálvia, e tem 12 igrejas na mesma rua. 12 igrejas de denominações diferentes. Um dia eu e a Kétia estavam contando as igrejas, quase uma em frente à outra. E o que eu quero dizer com vocês para isso, irmãos? Nem toda igreja prega a palavra de Deus, igreja entre aspas. A igreja, para ser fiel, ela tem que chegar e culminar o evangelho para te confrontar. Se o evangelho não te confronta, se o evangelho de certa forma não coloca você contra o seu próprio eu, não é evangelho. Se eu chegasse aqui, irmãos, e pregasse uma espécie de teologia coach, uma espécie de teologia onde colocasse você no centro de tudo, não é evangelho. Pode ser qualquer coisa, pode ser o próprio preletor fazendo uma ótima performance, mas não se trata de Cristo, se trata de você. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que você tem que vir à igreja, buscar ao Senhor por causa dEle, por quem Ele é, porque é Cristo que deve ser o nosso norte. E se hoje você dorme, irmão, se hoje você está morto espiritualmente, Ele deve ser o seu despertador. Não deve ser o pastor Samuel, não deve ser o povo do louvor, não deve ser a Igreja Batista do Vila Esportiva, é Cristo tem que despertar você. E para isso, irmãos, a gente tem que sair do conforto. E quando eu digo sair do conforto, às vezes nós procuramos e temos aprendido isso no decorrer do tempo, tantas coisas boas, o que é bom, gente, é bom ter uma vida confortável. Mas quando se trata de Cristo, quando se trata do reino de Deus, muitas das vezes não é tão bonitinho e cor-de-rosa como muita gente acha que é. Muitas vezes sabemos que vida com Deus gera renúncia, gera arrependimento, gera vida com Cristo, gera joelho no chão, gera, Senhor, eu preciso mudar a minha vida. Por isso que eu digo a vocês, que toda vez que um pregador chegar na frente e falar assim, irmãos, você tem que se aceitar, você que nasceu assim, foge desse tipo de conversa, irmão. Você tem que se santificar em Cristo, porque eu quero honrá-lo, eu quero glorificar a Deus com a minha vida, eu quero glorificar o Senhor com tudo que Ele fez por mim. Ele morreu naquela cruz, Estevão foi morto apedrejado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse, eu não sou digno nem de morrer como meu mestre. E eu quero dizer para vocês, nós estamos caçando fama, nós estamos caçando status na igreja. Às vezes eu falei com os irmãos que eu tive muita resistência na minha juventude com louvor, porque eu vivia em uma igreja onde o louvor, eles eram artistas, então eu me sentia excluído. Então o que eu quero dizer com você, a igreja ela tem caçado status, ela tem procurado nomes referenciais, esses dias eu passei na Andradas, lá eu vi o nome de uma igreja que tinha a placa, a igreja não sei das quantas, eu não vou falar o nome, o casal de pastores enorme. Eu falei, mas espera aí, é a igreja de Cristo ou do pastor? Por que eu estou dizendo isso? Ah, pastor, você é muito... Não, irmãos, isso é evangelho, não se trata da gente, não se trata de eu sobre você, não se trata se a minha vida foi boa, não se trata se Deus me deu uma casa na praia, não se trata se Deus me deu uma BMW, se trata de Cristo, em levar a salvação aos homens, que Cristo seja exaltado na nossa vida. Então, se esse evangelho não tem entrado no seu coração, você está dormindo, irmãos. Você é considerado como uma virgem insensata, você é considerado como um irmão que não encheu a sua lâmpada de azeite, como aquela virgem que não encheu sua lâmpada de azeite. E quando eu digo isso, irmão, não é para te julgar. Quem sou eu para te julgar? Eu sou um homem totalmente dependente da graça de Deus, o tempo todo. Eu não tenho patamar para te julgar. O que eu estou falando é que se trata de Jesus Cristo. Isso, evangelho que você aplica na sua vida, não te volta para Cristo, você está vivendo o evangelho errado. O evangelho que a própria Bíblia chama esses homens de falsos profetas. A própria Bíblia chama esses homens de, como diz, como lobos devoradores, que no finais dos tempos, muitos intitulariam para si mestres de acordo com a sua cobiça. Qual é a cobiça do seu coração? Qual é? O que tem te atraído? O que tem te atraído para o reino de Deus? Hoje em dia, irmão, eu vivi numa família onde eu tenho um pastor com mais de 30 anos. E a gente fica conversando às vezes, ele fala comigo, hoje em dia é muito mais complicado. Você chamar um irmão para conversar e falar com ele, irmão, tu está em pecado. Primeira palavra que ele vai dizer, não julgueis, pastor. Por que eu quero dizer isso? Claro que é uma forma bem grotesca, mas as pessoas hoje não lutam mais contra o pecado. As pessoas hoje estão mais preocupadas em si, em caminhar dentro de uma vida confortável, do que dizer, Senhor, eu vivo para o teu reino. Assim como Paulo disse, Senhor, eu sou teu escravo.
Assim como todos os outros discípulos viveu a vida para Cristo, nós temos essa dificuldade. Inclusive, irmãos, eu corro o risco até de muitas pessoas saírem entristecidos comigo esta noite, porque o Evangelho ele tem que confrontar, ele tem que ir no íntimo da sua alma e botar o dedo na ferida e falar: você precisa de Cristo Jesus na sua vida, você precisa despertar, você precisa acordar para o mundo de fantasias religiosas em que nós vivemos. E é isso que o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios. E nós lemos aqui agora: Cristo vai te iluminar, como diz Efésios 4, desperta, tu que dormes, levanta-te, entre os mortos, Cristo vai te iluminar. Ouça a voz de Cristo sobre a sua vida, ouça Cristo te acordando, te despertando. Não viva uma vida devassa, uma vida onde simplesmente estar na igreja não pode ser o suficiente. Viva uma vida para o reino de Deus. Viva uma vida cada dia mais próximo de Cristo, buscando a santidade o tempo todo, falar: Senhor, eu quero te honrar com a minha família, eu quero te honrar com a minha vida, ensina-me, ó Deus, porque eu sou pecador. Essa é uma das minhas principais orações. Quando eu vou orar a Deus, eu não chego lá no quarto e falo: Senhor, obrigado porque eu sou pastor, porque a Bíblia diz que tinha duas pessoas orando no templo. Um falava assim: Senhor, obrigado por não ser como esse publicano, esse cobrador de impostos, porque eu sou assim. E o outro falava assim: Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. E a Bíblia diz, o próprio Cristo relata, que quem foi em paz para casa com Deus era um homem que se humilhou diante de Deus. E é isso que eu quero dizer para você, irmãos. Chega diante de Deus como um homem pecador que nós somos, e fala: Senhor, necessito da tua graça, desperta se eu estou dormindo, não deixa o meu sono me levar para o inferno, não deixa, Senhor, o meu sono fazer eu caminhar para o inferno, para que quando o Senhor chegar, o noivo chegar para buscar a igreja, a minha lâmpada esteja cheia da candeia do Senhor, cheia do teu óleo, para que na noite, como diz a parábola, que na noite da núpcia do Cordeiro, eu esteja lá comemorando com ele, porque Cristo é o principal motivo de estarmos aqui, e que o pastor Samuel e nenhum homem seja glorificado nessa igreja, e que ele cresça e nós diminuímos, que possamos entender a nossa posição de servo, que possamos entender que vivemos para ele, para glorificar o nome dele, e é para isso que estamos aqui. E para isso, irmão, para nós entendermos essa decisão, nós temos que despertar do sono que nós estamos vivendo. Estamos vivendo uma fantasia religiosa. Vivemos a cada dia mais seduzidos por discursos de grandes pessoas que vão para cursos, faculdades, etc., e vem para um púlpito e começa a falar com a cobiça do seu coração, e você vira: esse cara é homem de Deus. Não é, meu irmão. Essa pessoa não é homem de Deus. Se não aponta para Cristo, não é homem de Deus. Se põe você no centro, não é evangelho. Se exalta você, não é a atitude que Cristo quer. Cristo quer que você diminua, meu irmão, que você não apareça e que ele cresça. Jesus Cristo, quando veio à terra, o tempo todo ele falava sobre o Pai, sobre glorificar o Senhor. Eu faço a vontade do Pai. Quando ele orava no Getsemane: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. O próprio Cristo, como o segundo Adão perfeito, nos ensinou como viver como servos, nos ensinou como acordar em um mundo onde a religiosidade toma conta da gente, onde de certa forma a religiosidade ela entra no nosso meio, e na hora que a gente vê: eu estou dormindo dentro do meu sono religioso. Então, quando o apóstolo Paulo nos ensina e orienta a igreja de Éfeso, mandando essa: desperta tu que dormes, e ainda ele fala assim: levanta-te dentre os mortos. Você, se estiver morto espiritualmente, ainda há tempo. Ore dentro do seu coração, peça: Senhor, me ressuscita. E como diz o final do versículo, Cristo te iluminará. Cristo vai acordar você, vai encher a sua lâmpada, vai colocar o azeite para que você possa continuar a caminhada como um verdadeiro cristão. Eu já disse isso várias vezes aqui, irmãos. Eu oro a Deus para que esse pragmatismo religioso nunca me seduza, porque o dia que essa doutrina do inferno seduzir, eu largo a batina, eu deixo o pastorado de lado. Eu não vou fazer isso, porque eu não vim aqui para ganhar multidões e falar bonito. Eu vim aqui para glorificar o nome de Cristo. Não importa se tem 2, 3, 4 pessoas aqui. O importante é que Cristo me chamou para ser fiel e não próspero. Essa é a mensagem de Cristo. Eu entendi isso na minha caminhada com Cristo. E o pragmatismo, às vezes, ele nos seduz. O pragmatismo religioso, às vezes, ele entra no nosso coração, e quando você menos percebe, você está praticando ele e pintando ele como coisas de Deus.
Quando o povo de Israel estava no Egito, Moisés subiu ao monte. Primeira coisa que eles fizeram, vamos instituir entre nós uma liderança e vamos colocar um Deus. Automaticamente a bezerra de ouro estava lá. Mesmo diante de tudo que o povo passou, foi sustentado no deserto, viu o mar se abriu, foi liberto da escravidão do Egito, viu Moisés, todos os milagres de Moisés, as 10 pragas do Egito, mesmo assim, aquele povo instituiu uma bezerra de ouro. Mesmo assim, eles continuaram caminhando em sua fantasia religiosa. E muitas vezes eu vejo os crentes falando, aquele povo é incrédulo, nós também somos. Nós vivemos em uma cultura onde o mais importante é a performance espiritual de um pastor que fala, de certa forma, ao seu coração, do que a própria crua palavra de Deus, onde você abre e fala, desperta tu que dormes, acorda entre os mortos, levanta-te do sono que você dorme. Essa deve ser a nossa motivação. Um dos frutos do Espírito é longanimidade. Isso significa constância, seja animado o tempo todo, continue a caminhada. Eu sei, irmãos, que a caminhada com Cristo não é fácil. Os cristãos primitivos, eles tinham que se esconder para não serem mortos. Hoje nós temos a liberdade de glorificar e honrar o nome do Senhor abertamente, sem nenhum policial passar aqui e prender a gente. Mas mesmo assim, eu estou preocupado em estar na igreja porque choveu. Estou preocupado de buscar o Senhor porque o sol está forte. O importante, às vezes, é o que eu vi falando com a minha esposa, muitas das vezes a gente dá desculpa, fala, não, eu não vou estar na igreja, eu não vou participar da igreja porque amanhã eu tenho que trabalhar cedo. Eu duvido que você fale com seu patrão, amanhã eu não vou trabalhar porque eu tenho que estar na igreja. Por que a gente não fala isso? Não tem um desvínculo de prioridade? Claro que eu não estou sendo Caxias e dizendo assim, quem falta da igreja não é cristão, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as nossas prioridades são definidas de acordo com como vivemos, como dormimos, como acordamos. E se eu estou dormindo, a igreja será a última coisa na minha vida. Quando der, eu estarei congregando. Quando der, eu estarei buscando a Deus. Quando der, e a igreja sempre será a última prioridade. E quando isso se torna uma verdade na minha vida, irmão, você está dormindo, esse sono que o apóstolo Paulo está dizendo, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. E se você, irmão, está nessa caminhada, peça ao Senhor, Senhor, me desperta, em nome de Jesus. Eu quero ser fiel ao Senhor, eu quero buscar a Tua face, eu quero conhecer o Senhor no íntimo do meu quarto, eu quero conhecer o Senhor na Tua bondade, mesmo que eu não tenha mais conforto algum, mas que eu glorifique o Teu santo nome, que eu glorifique o Senhor, e quando o Senhor voltar para a grande noite do Cordeiro, eu vou estar com a minha lamparina cheia, te esperando. E é isso que Cristo tem colocado no meu coração, e é isso que eu quero que vocês vão para casa, não chateado com o seu pastor, mas pensando, por que o Espírito Santo colocou isso no coração do pastor? Porque Ele quer falar com a gente, irmãos. Porque Ele quer trazer para nós um despertamento espiritual. Longe dos holofotes gospel, longe dos holofotes midiáticos. Ele quer você fiel a Deus. Ele quer você caminhando com Deus de verdade. Ele quer você realmente fiel. Uma vez, quando a gente comprou a nossa casa lá onde a gente mora, aí eu lembro disso, que o cara que tinha ali fez um gato na energia, e eu paguei o eletricista para tirar. Eu lembro do eletricista falando comigo assim, eu acho que todos os meus anos de profissão, você é a primeira pessoa que eu vejo que pagou para tirar um gato. Aí ele virou para mim assim, aí eu falei com ele, não, é porque eu sou crente em Cristo Jesus. Ele falou, o crente é o que mais faz. É triste, irmãos, eu fiquei triste com aquilo. Por quê? Porque nós somos uma geração corrupta que vivemos uma vida religiosa e falamos que somos fiéis e não somos. Estamos dormindo. E eu ouço isso de um incrédulo e essa é a visão que eles têm de nós. Eu vou ser crente, não, o cara é pior do que eu. O cara é igual eu. E quando eu digo crente é ser cristão de verdade, é buscar o Senhor, é buscar a Deus com toda a fidelidade. Mesmo que não seja confortável, mesmo que a minha vida confortável, ela vira uma bagunça, eu quero ser fiel a Ti, ó Deus. Eu sempre falo isso que a Claudinei falou, buscai o Senhor em primeiro lugar, e todas as outras coisas Ele vai cuidar, irmãos. Ele vai cuidar do seu emprego, do seu relacionamento, da sua casa, dos seus filhos, busque a Deus. Eu quero que você pegue, quando Deus despertar você, a prioridade da sua igreja, que está em último lugar, ou Cristo na sua vida, e coloque em primeiro. As outras coisas virem em sequência, porque Ele vai cuidar de você. É assim que Ele faz com nós. É assim que Ele faz conosco. E que essa mensagem de Cristo chegue ao nosso coração. E não de forma que fazemos
religiosamente, a partir de agora eu vou ser fiel. Aí passa 2 semanas, aí o pastor, pastor, não aguento não sirvo para ser crente. Eu escuto isso demais, irmãos. Você não tem ideia do tanto que eu escuto isso. Pessoas que não têm constância, que não continuam, que quando o vento balança no barco, fala, todo mundo vai morrer. Como os próprios discípulos que andaram com Jesus, tiveram que acordá-lo. Se for possível, acorde o Senhor Jesus no seu barco. Fala, Senhor, eu estou com medo, a tempestade está aqui, eu vou morrer, eu preciso de Ti. E é isso que Cristo tem falado com nós. Desperta, porque Ele está à porta. Desperta, porque Ele está chegando. E o dia que Ele buscar a sua igreja, buscar os teus servos, não adianta você virar para Cristo e falar, Senhor, eu fui na igreja, eu fiz campanha, e Deus me deu uma prosperidade enorme. Deus vai falar que eu não te perguntei nada sobre isso. Eu quero saber sobre a sua fidelidade. Você foi um homem de Deus, uma pessoa que cumpria o que eu sempre coloquei. É isso que Cristo quer de você. Cristo quer fidelidade. Cristo quer que a palavra de Deus mude a sua vida. Cristo não quer saber quantos cargos você tem na igreja. Cristo não quer saber quantas coisas você tem de status dentro da igreja. Cristo quer saber se você, no seu trabalho, você é fiel. Se na sua vida financeira, espiritual, todas as suas vidas da sua vida, você é fiel ao Senhor. E se você está dormindo, irmão, desperta. Porque o dia que o noivo voltar, eu estarei pronto. Isso que me custe todas as mordomias da minha vida. E, irmãos, eu não vivo uma vida ruim. Deus tem cuidado de mim com um conforto muito bom. Até brinco com a minha esposa, às vezes eu pergunto, você está bem mais do que eu mereço. Eu não mereço o que Deus me dá, mas isso não é prioridade na minha vida. A minha prioridade é exaltar o nome de Cristo, é glorificar o nome do Senhor. Eu não quero uma profissão que me dê muito dinheiro, eu quero glorificar o Senhor. Se tudo isso vier à tona, é bênção, glória a Deus por isso, mas isso não pode ser Deus em minha vida. Isso tem que ser, de certa forma, a parte B do versículo, as demais coisas serão acrescentadas. E que sejamos ser fiéis, e que se estou dormindo, se eu estou entre os mortos, que o próprio Cristo nos desperte. Que eu não posso fazer por você, irmão, não adianta eu chegar aqui, eu vou orar para que Deus te desperte, eu posso orar, mas isso depende de você. Depende de você eu falar, Senhor, estou com esse problema, eu preciso voltar para cá, como eu faço? Como eu faço? Primeiro passo tem que ser seu. Primeiro passo é encher a sua lâmpada de azeite para esperar o dia do Cordeiro. O grande dia que o Senhor estará no nosso meio, para que eu possa, Senhor, aí o próprio versículo que eu acabei de citar, que ele fala, apartai-vos de mim, tem uma parte que ele diz assim, servo bom e fiel, entrai no meu reino. É essa palavra, essa frase que eu estou aguardando do grande dia, para quando ele voltar, ele virá para mim e falar, servo bom e fiel, mesmo sem eu merecer, vou ser salvo pela graça em Cristo Jesus, um favor que eu não mereço, mas Ele me salva porque Ele me ama, e é isso que eu quero trazer para vocês. Não seja seduzido por cobiças do seu próprio coração. A religiosidade está matando a igreja cristã, a religiosidade está acabando com a igreja brasileira, e nós temos a tendência de ouvir esse tipo de coisas, e torna-se Deus nas nossas vidas. Se o Evangelho de Cristo não te aponta para a cruz, você está ouvindo errado. Se o Evangelho de Cristo não se aponta como o Senhor é o Deus da sua vida, e tudo que você faz tem que glorificar Ele, está ouvindo errado. Se o Evangelho de Cristo fala assim, não, você foi levantado por cabeça e não por cauda, você é poderoso, isso não é Evangelho. Isso é distorção da palavra. Isso é chamado, que eu vou fazer aqui na parte da manhã, falei na parte da manhã, uma série de mensagens falando sobre obras da carne, e o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, falando que heresia é obra da carne. Então, irmão, se você ouve esse tipo de coisa, que não se encaixa no Evangelho, é obra da carne, não é fruto do Espírito. E quem diz isso, não é o pastor Samuel, é a própria palavra de Deus. E eu convido você, irmão, nesse momento, abaixar sua cabeça e falar, Senhor, se eu estou dormindo, desperta-me, Senhor. E vou orar. Grandioso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua presença em nosso meio. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua direção, pois o Senhor é um Deus que cuida de nós e não nos deixa perdidos, Senhor. O Senhor é um Deus que nos aponta o caminho. O Senhor é um Deus que nos mostra onde devemos andar através da Sua palavra. E muitas das vezes, Pai, nós fazemos errado. Assim como a Tua parábola diz na palavra de Deus, não queremos ser as virgens insensatas, queremos ser as virgens sábias, e buscar o Senhor enquanto se pode achar, e ser fiel a Ti,
e possamos entender que se estivermos dormindo, Pai, que se estivermos mortos espiritualmente, necessitamos do Teu Espírito Santo, para que possa entrar em nossa vida e reavivar o meu amor, a minha vontade, a minha fidelidade de estar na igreja, de buscar o Senhor, de glorificar o Teu reino, e que eu diminua, e que somente Cristo cresça, que Cristo seja exaltado em minha vida em todas as etapas. Glorificamos a Tua palavra, bendizemos o Teu santo nome, glorificamos o Senhor em nosso meio, e queremos prestar-lhe culto em santidade, em graça, em amor. Ensina-nos, ó Deus, a entregar-nos toda a nossa devoção, toda a nossa adoração, e que somente o Senhor seja exaltado em nosso meio. É a oração do Teu servo, e nada mais que o Teu servo, em nome de Jesus Cristo.